Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Rádio Transamérica, tocando no seu coração. Graça e paz a todos os ouvintes da Rádio Três Américas e aos internautas do canal Pedras que Clamam. Que neste domingo especial, a presença do Espírito Santo invada a sua casa, sua mente e seu coração. Este é um tempo de oração, de alerta e de consagração. Estamos vivendo dias de crescente tensão, tanto espiritual quanto política. O nosso Brasil está diante de encruzilhadas históricas e as decisões que forem tomadas nos próximos tempos poderão definir o destino da nação por décadas. Os conflitos ideológicos internos têm se intensificado. As alianças internacionais, especialmente os atritos crescentes com os Estados Unidos, começam a gerar desconforto, especulações e até medo. Mas quem governa os céus não perdeu o controle. Deus vê o fim desde o começo. Ele conhece os bastidores da geopolítica e os segredos escondidos nos corações dos líderes. Mas, acima de tudo, Ele continua buscando um povo que se levante em oração, que se humilhe, que clame e que não se conforme com os rumos de destruição, corrupção e engano. O Senhor nos deixou uma chave poderosa em 2 Crônicas 7,14. E hoje essa palavra precisa ecoar com força em nossos lares, igrejas e ruas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é uma convocação espiritual. Deus não espera que os reis se arrependam antes do seu povo. Ele chama primeiro os que o conhecem, os que têm ouvidos para ouvir, os que choram diante do altar. E se você está ouvindo esta oração agora, saiba, Deus está chamando você para ser um intercessor pela nossa nação. A oração de hoje não é política, é profética, não é partidária, é celestial. Vamos clamar para que o Brasil não se perca em meio ao caos que se avizinha, para que nossa pátria seja preservada de alianças que trarão ruína e para que o nosso povo volte os olhos para o alto, de onde vem o verdadeiro socorro. Se esta mensagem já está tocando seu coração, comente com fé. Eu me humilho, Senhor, e clamo pelo Brasil. Compartilhe esta oração com quem você ama e sente que também carrega um chamado de intercessão. O Brasil é uma nação abençoada por Deus. Temos riquezas naturais incomparáveis, um povo acolhedor, um território imenso e promissor. Mas, ao mesmo tempo, somos um país marcado por ciclos de corrupção, idolatria, desigualdade e desvio dos princípios eternos. E agora, mais do que nunca, enfrentamos ameaças que ultrapassam nossas fronteiras. Crises diplomáticas, embates com potências mundiais, rumores de guerra e uma divisão interna que corrói nossas bases. O recente estremecimento nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos é apenas um reflexo de algo mais profundo, uma guerra espiritual por territórios, alianças e destinos. Quando governos se alinham contra os valores do reino de Deus, consequências espirituais são geradas. E se o povo de Deus não se levantar, o juízo se adianta. Mas quando o povo se posiciona, o juízo pode ser revertido em misericórdia. Vivemos uma geração distraída, polarizada, cansada e muitas vezes indiferente. A igreja tem sido pressionada a se calar, a se conformar, a evitar temas polêmicos. Mas como calar quando vemos alianças se formando que colocam em risco nossa soberania? Como silenciar quando pressões globais tentam impor ideologias contrárias à palavra de Deus? Como fingir que não vemos o avanço da injustiça, do engano e da manipulação? Não se engane, o tempo é curto e o campo espiritual está em ebulição. O Brasil está sendo disputado entre luz e trevas. Mas existe uma arma que muda destinos: a oração do justo. Existe um som
que rompe cadeias, o clamor do povo arrependido. O versículo de 2 Crônicas 7:14 é mais do que uma promessa, é uma condição. Deus está disposto a sarar esta terra, mas exige arrependimento verdadeiro, busca profunda e abandono dos maus caminhos. Não apenas dos ímpios, mas do seu povo, daqueles que se dizem cristãos, mas toleram o pecado, daqueles que oram por bênçãos, mas não querem compromisso com a santidade, daqueles que frequentam igrejas, mas vivem como o mundo. Se quisermos ver o Brasil liberto, precisamos começar dentro das nossas casas. Precisamos restaurar o altar da oração, o temor do Senhor, o jejum, a leitura da palavra. Precisamos ensinar nossos filhos a resistirem às narrativas que querem destruir a fé cristã. Precisamos ser luz no meio da escuridão. O caos entre nações pode aumentar, mas se o povo de Deus estiver posicionado, ainda há esperança. Deus pode reverter decretos, desmontar conspirações, frustrar os planos do inimigo. Deus pode levantar profetas e governantes justos, mas Ele espera um povo em aliança, não em comodismo. Hoje, o céu nos observa, e a pergunta que ecoa é: onde está o meu povo que se chama pelo meu nome? Onde estão os que vão se humilhar, orar, buscar e se converter? Se você sente esse chamado, declare nos comentários: Senhor, eis-me aqui, usa-me para interceder pelo Brasil. E envie este vídeo para quem você crê que também carrega essa responsabilidade espiritual. Chegamos ao momento em que o Espírito Santo nos convida a um alinhamento espiritual. Antes que o clamor suba, é necessário que os corações se dobrem. Antes que a cura venha sobre a terra, é preciso que venha sobre a alma. Deus está prestes a ouvir a nossa oração, mas a pergunta é: estamos prontos para orar com sinceridade? Talvez você esteja acompanhando esta oração com o coração angustiado, sem forças, carregando um fardo espiritual que nem sabe explicar. Talvez você esteja cansado das injustiças, confuso com os rumos do país, decepcionado com líderes, indignado com o pecado que se espalha. Tudo isso é legítimo, mas hoje o céu está olhando para a sua disposição de se render, de reconhecer: Senhor, sem Ti nada podemos fazer. E 2 Crônicas 7:14 começa com uma chave poderosa: se o meu povo... Não se trata de políticos, juízes, presidentes ou militares. Trata-se de nós, de mim, de você. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se buscarmos, se nos convertermos, isso exige quebrantamento, confissão, tirar as máscaras, parar de apontar e começar a se examinar. O Brasil não será curado por discursos inflamados ou por alianças humanas. Ele será curado quando o povo de Deus se colocar de joelhos, rasgar o coração e voltar para o Senhor com integridade. Hoje, o Espírito Santo te chama para uma decisão. Chega de mornidão, chega de oração vazia, chega de fé sem frutos. É tempo de reatar a aliança, de largar o pecado escondido, de abandonar a indiferença, de tirar os olhos dos palanques e colocá-los no trono de Deus. Você está disposto? Está pronta? Então feche os olhos, prepare o seu espírito, esqueça o que está ao seu redor. Vamos clamar pelo Brasil com fé, com lágrimas e com autoridade, em nome de Jesus. Se seu coração está quebrantado, comente: Senhor, eu me arrependo, cura a nossa terra. E convide outras pessoas a orarem com você, que esta corrente de clamor se multiplique. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus.
Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e do Brasil. Deus que reina soberano sobre as nações, que sonda os corações, que derruba reis e exalta os humildes, hoje nos apresentamos diante de Ti como Teu povo, como Teus filhos, como intercessores de uma terra que geme, sangra e se afasta de Ti. Pai, não viemos hoje apresentar queixas políticas ou argumentos humanos. Viemos apresentar um coração quebrantado, arrependido e desesperado por Tua misericórdia. O Brasil precisa de Ti, Senhor. Esta terra tão rica, tão linda, tão escolhida, está sendo cercada por escuridão, por engano, por alianças que não vêm do alto. O povo está confuso, dividido, adormecido. Mas nós, Teus filhos, nos levantamos neste domingo, neste altar de intercessão para dizer: cura esta terra, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa o pecado da idolatria que ainda é celebrado nos altares profanos. Perdoa a corrupção que assola nossos líderes. Perdoa a frieza espiritual da igreja. Perdoa nossa omissão, nossa covardia, nossa falta de vigilância. Hoje, Senhor, clamamos com base na Tua promessa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aqui estamos nós, Senhor, chamados pelo Teu nome, lavados pelo sangue do Cordeiro, comprados por alto preço. E hoje te pedimos, olha para o Brasil com misericórdia. Repreende, Senhor, os principados que tentam manipular esta nação. Desfaz os laços invisíveis de acordos satânicos. Desarma as bombas do inferno contra o Teu povo. Queima com fogo do céu todo o altar de injustiça, mentira, perversão, controle e destruição. Levanta um exército de intercessores nas madrugadas. Desperta pastores, profetas, jovens, crianças e anciãos. Sopra Teu Espírito sobre o planalto, sobre os palácios, sobre as ruas, sobre os presídios, sobre os campos e favelas. Faz brotar justiça onde só havia opressão. Faz florescer a verdade onde só havia engano. Senhor, se há um decreto de destruição, anula com Teu sangue. Se há um plano de guerra, confunde os inimigos. Se há traição entre líderes, revela e desmascara. Se há perseguição à Tua igreja, reveste-nos de poder, ousadia e unção dobrada. Declaramos que o Brasil pertence a Jesus Cristo. Não às ideologias, não às potências estrangeiras, não às trevas. Nós Te entronizamos neste território, Senhor. Do Oiapoque ao Chuí, das montanhas aos mares, dos campos aos centros urbanos. Tu és o Senhor sobre esta nação. Levanta governantes justos, Pai. Homens e mulheres com temor, com verdade, com aliança contigo. Que não negociem os valores do reino por vantagens políticas. Corta, Senhor, a raiz da corrupção, da manipulação e da mentira. E por fim, Pai, consola o Teu povo. Fortalece os cansados. Renova os que oram há anos sem ver mudança. Enche de fé aqueles que estavam prestes a desistir. E que um avivamento real comece em cada casa, em cada coração que ora conosco agora. Cura o Brasil, Senhor. Não pelos nossos méritos, mas pela Tua misericórdia. Não pelos nossos governantes, mas pelo Teu poder. Não por causa de nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo. Em nome de Jesus, nós clamamos. E em nome de Jesus nós cremos. Amém. Aleluia! Se esta oração falou contigo, escreva nos comentários: o Brasil é do Senhor Jesus. E compartilhe este clamor com o maior número de pessoas possível. Chegou a hora do povo de Deus se levantar. Você que orou conosco, que chorou, que se entregou, saiba, Deus ouviu. E o que começou com uma oração pode se tornar um movimento de transformação sobre esta nação. Mas não pare por aqui. Compartilhe esta oração com sua família, com seus amigos, com irmãos de fé. Faça parte desta corrente de clamor que está se espalhando pelo Brasil e pelo mundo. Inscreva-se no canal Pedras que Clamam. Ative o sininho para receber as próximas orações. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais vidas. Comente com fé e interaja com outros intercessores. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, redes sociais, igrejas e células. E lembre-se, você pode ouvir todas as nossas orações também na Rádio 3 Américas, pelo aplicativo Rádiosnet ou pela Alexa. Os links estão na descrição. Que a paz de Cristo repouse sobre o seu lar. Que o fogo do Espírito Santo não se apague.
E que o Brasil volte a ser do Senhor Jesus, de verdade, em espírito e em verdade. Nos vemos na próxima oração. Shalom. Rádio 3 Américas, levando